Ele nasceu em Catanduva, interior de São Paulo. Aos 17 anos, foi para a capital e estudou Direito no renomado Largo de São Francisco. Aos 26, já era doutor e hoje é um dos professores mais jovens de Filosofia do Direito na USP, a Universidade de São Paulo. Eu falo agora com Alisson Leandro Mascaro. Muito prazer em tê-lo aqui na TV Justiça, no Iluminuras. Me fala um pouquinho desse início. Você acha que o seu meio e o local da onde você nasceu, aonde você nasceu, influenciou nesse gosto por leitura? Érica, uma alegria muito grande estar consigo e com todos os que acompanham o seu programa. Talvez o fato de ter nascido e crescido no interior de São Paulo tenha dado a possibilidade de conviver com um ambiente que incentiva ao conhecimento de mundo de um modo às vezes bastante diverso daquele dos grandes centros. Uma cidade menor, uma cidade pequena, ela possibilita a convivência com todos os tipos, com todas as pessoas e todas as classes, e isto desenvolve ao mesmo tempo um gosto pela convivência humana e também um gosto por conhecer as razões do ser humano na sociedade. E eu sempre inclinado para as questões das ciências humanas, isto me levou a fazer direito, inclusive, depois a prosseguir a carreira acadêmica nesta minha área de filosofia do direito. Eu penso que a possibilidade de conviver numa cidade menor, com pessoas de variados tipos, dá esta curiosidade, este gosto por observar o porquê a humanidade é assim, porque as pessoas se desenvolvem deste modo, e também as reflexões que se dão no ensejo desta mesma compreensão de uma cidade como tal. E você buscou essas respostas, essas reflexões, justamente nos livros, ou foi com esse contato, esse convívio com o ser humano primeiro e depois? Eu penso que todo o desenvolvimento da compreensão do que é o homem no mundo se dá tanto pela própria experiência, pelo próprio convívio e também, a partir de um certo momento, com o esclarecimento teórico. Eu não imagino que seja possível fazer um mundo apenas de um conhecimento teórico, mas também é impossível fazer um mundo apenas da empiria da nossa prática, ou seja, somente a convivência esclarece muito, mas também em um certo momento é preciso pensar por que o mundo é assim. Então, os livros, o pensamento, as ideias, eu creio que tenham um valor fundamental e tiveram em minha vida essa grande importância. E a partir de que momento você começou assim a ter esse gosto por leitura e praticar a leitura de uma forma assim bastante assídua? Sempre gostei de leitura desde criança, enfim, sempre tive um bom incentivo dos meus pais para isso. A literatura, os livros me acompanham desde que me conheço e que me entendo como tal. E depois, num certo momento, a literatura especializada, a jurídica, a técnica, a que diz respeito às ciências humanas, à filosofia, à sociologia, à teoria política. Isto entra no momento já um pouco posterior, que é o momento da faculdade, mas eu sempre gostei muito de literatura. Certo. E como que você vê, assim, o profissional do direito, ele deve ler? O profissional, o estudante também, é obrigatório gostar de ler e ler bastante, é isso? Sim, eu vejo, inclusive, pela minha experiência e dos meus alunos, nós sempre relembramos a importância da leitura. O mundo jurídico se faz de leitura, se faz de textos, se faz de livros, de acórdãos, sentenças, se faz de escrita. No entanto, as pessoas em geral imaginam que a literatura jurídica é uma quantidade de páginas que ele deve vencer, ou seja, ele deve ter quantidade de leitura, decorar coisas, e eu penso que é justamente o contrário disso que forma um jurista suficiente. Não é só a quantidade de leitura, mas é a qualidade dessa leitura, ou seja, nós estamos simplesmente aprendendo um conceito técnico ou nós estamos aprendendo alguma coisa que forma uma visão de mundo. Muitas vezes o falar, o argumentar, o arrazoado que escreve o advogado, a sentença que escreve o juiz, tudo isso não depende simplesmente de um conhecimento da técnica jurídica, mas depende de uma visão de mundo. Qual é o objetivo, qual o horizonte, qual a carga de cultura que o jurista traz consigo. Nesse sentido, eu tenho visto que nossos estudantes de direito, aqueles que têm se formado nas faculdades de direito, muitas vezes têm trazido para si uma carga de leitura muito grande, isso é verdade. Mas o que se lê em geral é exatamente aquele conhecimento para a informação, ou seja, ele precisa passar no concurso, ele precisa ler para uma prova, decora, e em um certo momento posterior, aquele conhecimento que foi absorvido, ele não é retido pelo próprio jurista. Então eu penso que é fundamental que nós venhamos a incentivar a leitura, mas em especial a leitura que abra os horizontes do jurista. Reflexiva, né? Você precisa Muito pensar reflexiva. sobre o que você realmente está lendo. Muito importante isso. Daí que a Faculdade de Direito ela tem necessidade de ter um horizonte que seja um horizonte humano, de ciências humanas, ou seja,
formar o jovem jurista, ou aquele que está na faculdade de Direito, para entender-se no mundo. E muitas vezes ele vai observar que até o mundo jurídico, como ele se apresenta, não é aquilo que ele deve desejar para a sociedade. E para poder postular novos sonhos, novos horizontes, não basta ler o que já está escrito. É preciso, então, ter capacidade de escrever ele, por si próprio, novas páginas da história. Tá certo. E o que o senhor gosta de ler? Assim, fora do mundo jurídico, né? O que te atrai também na leitura? Eu sempre tive um gosto bastante grande por toda a literatura, de modo geral, e também, junto do campo jurídico, pelas ciências humanas, que é o meu campo imediato de leitura, de pesquisa, de aprofundamento. E também literatura. Literatura sempre foi algo muito próximo, enfim, sempre tive uma proximidade muito grande com artes, gosto muito, e sempre tive uma relação também direta da literatura, das artes, com a própria filosofia e a filosofia do direito. Para quem gosta de ler bastante assim, deve ser difícil de nomear um autor. Quais autores você gosta de ler? A literatura nacional do século XX, eu penso que seja uma literatura de um momento ímpar da história da produção artística do Brasil. Os autores do começo do século XX, dos meados do século XX, levaram a reflexão artística sobre o Brasil a um patamar muito alto. Enfim, a modernidade cultural brasileira é um dos nossos momentos mais marcantes. Gosto muito desse período, inclusive, da história do Brasil. E também o mesmo com a literatura mundial. A literatura mundial tem cânones, tem grandes exemplares, grandes autores. Historicamente, o Brasil é mais recente em termos de produção literária de qualidade, mas no mundo todo existem obras que, desde o passado até o presente, são referenciais. Eu tenho dificuldade em dizer, inclusive, quais são os meus autores preferidos, porque são vários. Mas cita alguns aí, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, na poesia, Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho um especial apreço pela obra de Drummond. Gosto muito do modernismo na literatura, na poesia, nas artes de modo geral. Para mim, eu tenho uma grande afinidade com a produção desse momento do Brasil, dos meados do século XX no Brasil. Na literatura mundial, Thomas Mann, A Montanha Mágica, que é uma obra de alta capacidade literária, também é uma obra de filosofia. Portanto, mistura aí a sensibilidade artística com a indagação do filósofo, com a preocupação política com o mundo. São vários. Vamos aproveitar então para conhecer um pouquinho mais de Thomas Mann. Thomas Mann nasceu na Alemanha em 1875. Autor de ensaios, contos e obras como A Montanha Mágica e Buddenbrooks, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1929, é considerado um dos maiores romancistas do século XX. Faleceu em Zurique, na Suíça, no dia 12 de agosto de 1955. Então, professor, na sua carreira vale destacar, então, o trabalho filosófico e também do direito, né? Qual a influência da literatura, né, nesse seu trabalho? A filosofia do direito, ela faz uma indagação sobre o direito que não é simplesmente uma repetição do que nós já temos. Por conta disso, eu imagino que a prospecção do que o direito é, mas principalmente do que a sociedade poderia ser e pode ser, ela exige uma dose de criatividade, de originalidade do pensamento. A literatura sonha, imagina, reflete, cria personagens, cria atores, circunstâncias as mais diversas possíveis. De um certo modo, esta criatividade é também fundamental ao se analisar o direito e a sociedade. Senão nós repetimos o que está, senão nós fazemos uma mera estatística do presente sem apontar para as possibilidades do futuro. Então eu imagino que esta imbricação de filosofia com arte seja algo muito importante. A filosofia questionaria o direito e a literatura daria aí um possível caminho a ser seguido. Eu diria que pelo menos daria as energias para que então o pensamento jurídico e o pensamento social, não por conta de uma cópia da literatura, obviamente, mas por conta própria, a partir dessas energias, ele próprio tenha condições de avançar na sua própria reflexão e na abertura dos seus caminhos. Certo. Seria essa a relação entre direito, literatura, filosofia? O direito, as questões da justiça, as injustiças do direito, as injustiças sociais, elas também se exprimem na forma artística. Portanto, quando se lê pela literatura as experiências do mundo, sejam as reais narradas espelhando uma certa objetividade, ou seja, a literatura enquanto construção ficcional, mas quando se percebe a sensibilidade das injustiças do mundo, também se entende um pouco de como o direito é.
Mas muitas vezes o olhar da própria literatura sobre a justiça, este olhar não é pelo olhar do jurista, este olhar é construído pelo ângulo, muitas vezes, do injustiçado. Isto permite ao próprio jurista entender que a sua realidade não é aquilo que ele vive, somente isto. Muito pelo contrário, esta realidade representa para o mundo, para as pessoas, para aqueles que estão vivendo sob a justiça, representa algo muitas vezes de tormentoso, de inseguro, de grave. Isto possibilita, inclusive, um melhor entendimento do presente. Então, além deste sentido criador, criativo, original do futuro, eu vejo também que esta história tem para nós o entendimento do presente de um modo melhor. O senhor era autor de 10 livros, né? De que forma a literatura influenciou na escrita de alguns deles, ou então nesse último, né, que você está inclusive lançando? E o Estado e a Forma Política, né? É meu mais recente livro. Estado e Forma Política é uma reflexão que eu empreendi, é uma escrita de alguns anos, esses últimos anos, uma pesquisa desses também últimos anos, para darmos um passo para compreendermos como é que se apresenta o Estado na sociedade mundial. Por que na nossa sociedade existe o Estado? Por que o Estado é um elemento fundamental da nossa estrutura social? Daí a investigação vai por entender como é que o Estado e o capitalismo se relacionam. Qual a estrutura da economia com a política, como é que o direito se relaciona também com a política e com a economia. Estas reflexões eu busquei desenvolver no Estado e Forma Política, que é esse livro, para podermos juntos dar um passo para que a política não seja para nós simplesmente isto que passa pela boca de muitos, que é simplesmente uma palavra vaga. As pessoas acham que política é eleição, as pessoas acham que a política se resume aos cargos do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, sendo que o campo político é muito maior, muito mais contraditório, muito mais calcado em conflitos, explorações, em dificuldades, mas ao mesmo tempo, se nós não dermos conta de reconhecer isto, nós não saberemos trabalhar para, inclusive, superar as mazelas da política do presente. E o que o senhor está lendo atualmente? Meu livro de Filosofia do Direito, que cobre um escopo grande do pensamento filosófico aplicado ao direito, também demanda sempre uma constante aproximação com o pensamento filosófico antigo, com o pensamento filosófico medieval, moderno, contemporâneo, de tal sorte que no campo teórico é sempre uma frente de reflexões que vou trazendo, desenvolvendo. Então, eu diria que são vários autores, vários temas ao mesmo tempo. E na literatura existe a fase da descoberta, enfim, a juventude dá alguns temas, alguns autores, algumas obras, e com o passar do tempo isto vai se expandindo, e também em um certo momento do próprio gosto pela arte, pela literatura, costuma se voltar ao mesmo, ou seja, a repetição, a absorção da própria poesia, com outro olhar, com outra experiência. Portanto, eu diria que coisas novas vão se somando e, ao mesmo tempo, aquilo do qual já se gostava e já se tinha visitado, se procede a uma nova visita, uma nova visitação, com outro olhar, com uma outra experiência. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista. Uma grande alegria, um grande prazer falar com você e com todos que acompanham o seu programa. E o Iluminuras fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos o encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!